Olá, estamos de volta para mais uma lição da Escola Sabatina, a quarta lição deste trimestre em que estamos estudando a Epístola de Paulo aos Romanos. O tema geral, salvação pela fé somente. E o título da lição desta semana, justificação pela fé, em que nós vamos estudar uma das passagens mais preciosas desta epístola, Romanos capítulo 3, versículos 19 a 28. Na semana passada, nós estudamos sobre o problema do pecado. É importante conhecer a real situação do ser humano. É importante porque nós só seremos levados a apreciar a importância do remédio, da solução provida por Deus, se nós tivermos uma noção clara do problema que nos atinge, do problema do pecado, da gravidade do pecado. E nós vimos alguns pontos fundamentais, como a universalidade do pecado, a sua hereditariedade e o fato de que o pecado acarreta a morte do pecador, o salário do pecado é a morte. E o ponto final que nós estudamos na semana passada foi exatamente a questão da solução. Há uma solução para o problema do pecado, mas esta solução tem que vir de fora. Porque se nós somos pecadores, se a nossa natureza é pecaminosa, então não há nada que nós realmente possamos fazer diante de Deus. O melhor dos nossos esforços estará contaminado pelo pecado. E aqui entra então a seção, os versículos que nós estudaremos nesta semana. Romanos capítulo 3, versículos 19 a 28. Justificação pela fé. A solução vem de fora e ela só pode ser recebida pelo ser humano por meio da fé, por causa de nossa natureza corrompida, por causa de nossa natureza pecaminosa. E então, na semana passada, nós estudamos os versículos 9 a 10 e eu gostaria de reler esses versículos para fazer a ponte, então, a ligação com os versículos desta semana. Que se conclui, pergunta Paulo, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. E a universalidade do pecado faz com que todos sejam culpados diante de Deus, ou culpáveis. No versículo 19, ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Não há ninguém que não esteja sob o poder do pecado, sob o efeito e a condenação do pecado. Para que todos, diz Paulo, sejam culpáveis diante de Deus. E então no versículo 20, Romanos 3:20, ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva, a lei não justifica, não porque haja algum problema com a lei, não porque haja algum defeito com a lei, não, a lei simplesmente não foi dada com esta finalidade. Como eu disse, a solução tem que vir de fora e não do próprio ser humano, mediante o seu esforço em guardar a lei. E então é o que Paulo passa a dizer a partir do versículo 21. E como eu disse, temos diante de nós alguns versículos, alguns conceitos extremamente importantes, relevantes para este assunto, a forma como Deus lida com o problema do pecado. Versículos 21 a 23, então. Romanos 3, 21 a 23. Mas agora sem lei, diz Paulo, se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. Não é mediante a lei, ele dissera no versículo anterior, não é mediante o esforço humano em guardar a lei. Então, sem lei, a justiça salvífica de Deus foi manifesta. A justiça que salva se tornou disponível para o ser humano. Sem lei. É uma justiça testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei e profetas, neste caso em particular, é uma fórmula para se referir às Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. O que Paulo está querendo dizer é que este conceito de salvação pela fé já estava lá atrás,
no Antigo Testamento, e nós vamos estudar exatamente este ponto, na próxima semana. Justiça de Deus, continua ele no versículo 22, mediante a fé em Cristo Jesus. O ser humano não tem justiça. Ele é pecador, inerentemente pecador. Ele nasce pecador. Não há nada que ele possa fazer para se tornar justo diante de Deus, para apresentar justiça diante de Deus. Então, esta justiça que o ser humano não tem e precisa para a sua salvação é oferecida por intermédio de Jesus Cristo. É esta justiça que se manifesta. É a justiça que Deus dá. É a justiça que Deus imputa ao pecador. Justiça de Deus mediante a fé, diz Paulo, em Cristo Jesus. A fonte desta justiça é Cristo. Deus nos dá por intermédio de Cristo Jesus. Para todos, diz ele. Para todos os que creem. Porque ela só pode ser recebida pela fé. Se ela é um dom, se ela vem de fora, ela só pode ser recebida pela fé. A fé, neste caso, é apenas o sentimento de reconhecimento de que somos pecadores e precisamos desesperadamente desta justiça que Deus nos oferece por meio de Cristo Jesus. Pela fé, nós abraçamos a esta justiça, nós recebemos a este dom e por meio dele somos justificados diante de Deus. E Paulo diz então no versículo 23, pois todos pecaram, aquele mesmo conceito que é fundamental para que entendamos a salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nos versículos 24 a 26, o apóstolo Paulo continua sua argumentação e estes versículos trazem algumas dificuldades para nós. Ele começa o 24 dizendo, então, 23, todos pecaram, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É claro que tem que ser gratuito. Se é pela graça, graça é um dom, é um favor imerecido de Deus. Tem que ser gratuito porque senão implicaria em alguma realização humana, em algum esforço humano, em alguma condição que o ser humano precisasse cumprir para alcançá-la. Não. A graça, o dom da salvação de Deus, por meio de Cristo Jesus, é gratuito. Sendo, portanto, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, versículo 25, mediante a fé. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de chamar a atenção para estas duas metáforas introduzidas por Paulo, uma no 24, redenção, e outra no 25, propiciação. Na verdade, estas são apenas duas das muitas metáforas, das muitas ilustrações que nós encontramos nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para a salvação. O que esta metáfora, a metáfora da redenção, o que ela ensina? Redenção é o resgate mediante o pagamento de um preço, mediante o pagamento de um valor. Na época de Paulo, os escravos costumavam ser resgatados, comprados no mercado e eventualmente colocados em liberdade. Para que eles recebessem a liberdade, alguém precisava pagar por eles, pagar o preço pelo seu resgate. O apóstolo Paulo se utiliza desta metáfora aqui. E no versículo seguinte, versículo 25, ele introduz a metáfora da propiciação. Significa o ato de apaziguar, o ato de aplacar a ira de alguém. No caso aqui, é a ira de Deus. Ira de Deus? Sim, a Bíblia é muito clara ao dizer que Deus não aceita o pecado sob hipótese alguma. A ira de Deus é voltada para o pecado, não para o pecador. Deus ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. E então a morte de Cristo cumpriu esta finalidade, de apaziguar, de resolver o problema da justiça de Deus. E é muito simples nós entendermos. Deus é santo, Deus é justo. E em sua santidade, em sua justiça, Deus teria que punir o pecador. Como pode Deus salvar o pecador? Então a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Jesus tem que morrer no lugar do pecador para que Deus possa salvá-lo. No versículo 25 e também no versículo 26, Paulo volta a fazer referência à justiça de Deus, sua justiça.
Lá nos versículos 21 e 22, ele se referiu à justiça de Deus 2 vezes. E nessas 2 ocasiões nós entendemos que sua justiça, ou justiça de Deus, é um dom. É aquela justiça que Deus imputa ao pecador arrependido e convertido, àquele que crê. Ele não tem justiça, Deus lhe dá esta justiça. Mas nos versículos 25 e 26, a mesma palavra justiça, ou a mesma expressão sua justiça, tem um significado um pouco diferente. Aqui Paulo diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Manifestar a sua justiça. No versículo 26 ele vai dizer quase a mesma coisa, tendo em vista a manifestação da sua justiça agora, no tempo presente, no momento histórico da vida e da morte de Jesus Cristo, do ministério de Jesus. Deus manifestou a sua justiça. Nesses 2 versículos, 25 e 26, justiça de Deus significa um atributo de Deus. Deus é justo. Ao contrário dos versículos 21 e 22, onde justiça de Deus é um dom, é aquilo que Deus dá. Mas em que sentido Deus mostrou a sua justiça, ou seja, mostrou que ele é justo agora, no período histórico de Jesus Cristo? Em que sentido? Por que isto? O versículo 25 diz na sua segunda parte: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Esse texto é muito intrigante. Deus deixar pecados impunes? Como pode Deus deixar pecados impunes? Ele não seria justo se ele assim o fizesse? Do que é que Paulo está falando? No versículo 26, nós temos uma pista do que é que Paulo está falando. Ele diz que agora Deus manifestou a sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo então possa ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Agora ele é justo e justificador. Esta declaração de Paulo sugere que Deus deixou pecados impunes nos tempos do Antigo Testamento ao justificar pessoas. Exatamente isto, ao justificar pessoas. Mas de que modo? Do que é exatamente que Paulo está falando? A questão é muito simples. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. No dia em que dela comeres, disse Deus a Adão, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E uma passagem que eu já citei, Êxodo 34, 7, Deus não inocenta o culpado. É simples assim. O pecado requer a morte do pecador. Deus não pode perdoá-lo, a não ser que a sua justiça seja satisfeita. E a justiça de Deus só foi satisfeita na cruz. E então, como pode Deus haver perdoado tantas pessoas antes da cruz? Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Nós lemos isso na Epístola aos Hebreus. É muito fácil nós dizermos que lá no período do Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé no Jesus, no substituto que viria e que daria sua vida por eles. Mas, na verdade, aquele perdão que Deus outorgava no período do Antigo Testamento era uma espécie de um vale, era um adiantamento, porque Jesus ainda não havia morrido. É muito fácil também nós citarmos Apocalipse 13:8 e dizer que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Na intenção de Deus, no plano soberano de Deus, não de fato, não como um fato histórico. Jesus morreu no ano 31 da nossa era, não na eternidade passada. Portanto, todas as vezes que Deus perdoava, que Deus justificava pecadores antes da morte de Cristo, era como se Deus estivesse se expondo. Era como se Deus estivesse fazendo algo injusto, algo que trouxesse uma sombra sobre o seu caráter. Se Deus é justo,
como pode ele justificar pecadores? De novo, Êxodo 34, 7. Deus não inocenta o culpado. Este é o normal. Para um Deus que é justo, para um Deus que é santo, punir o pecador. Mas Deus estava distribuindo perdões. Deus estava justificando pessoas nos tempos do Antigo Testamento. Foi assim com Abraão, foi assim com Davi, foi assim com Moisés, foi assim com uma infinidade de outros fiéis do Antigo Testamento, que foram salvos, que foram justificados por Deus. Portanto, ao justificar a estas pessoas, era como se Deus estivesse, como diz Paulo no versículo 25, deixando pecados impunes. Ao justificar pessoas sem que o preço pela salvação delas, sem que o sangue houvesse sido derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão, era como se Deus estivesse deixando pecados impunes. E isto, como eu disse, trouxe uma sombra sobre o caráter de Deus. Como pode um Deus justo justificar pessoas sem que o sangue seja derramado? E então, agora, diz Paulo, no tempo presente, a justiça de Deus é manifesta. A justiça como um atributo. Agora fica absolutamente claro, transparente, visível a quem quiser, a todo o universo, que Deus pode, de fato, justificar. E ao justificar, Ele é justo. As duas coisas, para ser Ele mesmo, diz Paulo no versículo 26, para ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, e esse é um pensamento extremamente interessante, é por meio da cruz que nós somos justificados, mas é por meio da cruz que Deus também é justificado. É na cruz que Deus adquire o direito de salvar o pecador. É na cruz que Deus demonstra que todas as vezes que Ele perdoou e justificou pessoas no Antigo Testamento, Ele estava correto ao fazê-lo. A cruz faz com que as ações salvíficas de Deus, anteriores, no período do Antigo Testamento, estejam corretas. Deus agiu de modo correto, porque no momento oportuno, Jesus morreu, pagando o preço exigido pela justiça de Deus, pela santidade de Deus. Agora, portanto, Deus é justo e justificador. A cruz que salva o ser humano, vindica a justiça de Deus, para ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. E então nos aproximamos dos dois versículos finais, 27 e 28. Onde, pois, a jactância, diz Paulo? Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Onde o orgulho humano, cadê, pergunta Paulo? Foi de todo excluído. De que forma? Por que lei? Pela lei das obras? Não, de forma nenhuma. Pela lei da fé, unicamente. Este método de salvação, organizado por Deus, planejado por Deus e oferecido por meio de Jesus Cristo, é algo que exclui completamente a jactância, a arrogância, o orgulho humano. Não há absolutamente nada que o ser humano possa fazer para contribuir para a sua salvação. Salvação é um dom exclusivo de Deus. Concluímos, pois, versículo 28, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É isto o que a cruz de Cristo significa. Ela significa a sua e a minha salvação. Na cruz, nós vemos Deus fazendo tudo para nos salvar, para nos redimir deste cativeiro, deste mal que nos infecta, que se chama pecado. Não há espaço para obras humanas, não há espaço para orgulho humano, não há espaço para jactância humana. A única coisa que nos compete é cair de joelhos, arrependidos e agradecidos por este dom extraordinário de Deus, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Que Deus nos abençoe a todos. Que esta seja a nossa experiência. Esperamos revê-lo na próxima semana.